diferenciado era aquele local. E ele começou a pregar. E as mulheres, quando ele chamou a atenção das mulheres, as mulheres falavam assim para os seus maridos: olha lá, tá vendo? Você tem que fazer que nem ele. E ele começou a pregar. E depois ele chamou a atenção dos homens, falando sobre a sabedoria. E depois de tudo isso, ele começou a falar do Evangelho. E quando ele começou a falar do Evangelho, ele chamou a atenção do povo, porque ele sabia que tinha coisas maiores ali naquele local, que Deus poderia resgatar aquele povo. Mas quando tudo isso aconteceu, ele passou por um processo. Ele pregou em vários lugares, ele apanhou bastante, mas ele teve uma trajetória, ele aprendeu. A palavra nesse mesmo texto aqui vai falar que lá tinha um templo da deusa Afrodite, se eu não me engano. E o povo adorava naquele templo, fazia sacrifícios. Mas depois que Paulo começou a pregar e o povo entendeu, o povo não fez mais aquilo. O povo foi buscar a Deus, o verdadeiro Deus. E é isso que o Senhor ele requer de mim e de você nesta noite. Ele quer que você busque a Ele com sinceridade. Eu me lembro na minha época, quando eu era menor, e o povo ia para a igreja, assim como meu pai, e o povo orava fervorosamente. Ele orava ia para a igreja e o povo ia orando, louvando. Ó, como cego andei, e o povo orava, foi na cruz, e o Espírito Santo de Deus descia sobre este local. E hoje em dia nós vemos uma geração morta, irmãos. Infelizmente, uma geração morta, que o povo se esquece que há um Deus tão grande que Ele pode modificar a sua história. Quando você vem para a igreja, o povo gosta de louvorzão, mas tem que ser aqueles louvores fervorosos para abençoar a igreja. Mas não só isso, você tem que viver a palavra, você tem que buscar a palavra. Falando sobre Paulo, irmãos, é tão interessante que o povo pensava que ele era um homem, que ele era um sumo sacerdote, mas não, ele era um homem da lei, mas ele era advogado, irmãos, porque da cidade onde ele vinha não poderia ter. Ele era uma tribo menor, mas ele era advogado, ele era um homem inteligente, ele era um homem sábio, ele era um homem a qual ele era poliglota, porque ele falava várias línguas. E o povo grego, como eles prestaram atenção, falou: opa, mas como assim? Veio de um lugar a qual o povo é pobre, a qual o povo é cativo, ele tem duas nacionalidades e ainda é poliglota. Como pode ser esse negócio assim? E o mais interessante, vamos contar um pouco sobre a história deste homem, Paulo. Olha só, como Deus ele é tão maravilhoso. De Gênesis até Malaquias, Deus ele vai agir como um Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não vão agir juntos, só vai falar sobre Deus, sobre profecias. De Mateus até Atos dos Apóstolos, Deus ele vai falar sobre Deus Filho. Em Atos dos Apóstolos vai falar sobre o Espírito Santo, que é o Deus Espírito Santo. Mas só que o único texto, o único local onde os três vão agir junto é na vida de Paulo. Quando ele estava na cidade de Damasco, eu não sei se vocês prestaram essa atenção nesse texto. Quando ele estava caminhando para Damasco para buscar homens, para aprender, para ir para um local, para ele matar, como ele estava fazendo no início. Olha só o que aconteceu. Deus ele poderia ter mandado Miguel e matar todos os quais estavam ali, mas não. Jesus ele pegou e falou: não, eu vou até lá. E apareceu no caminho para Paulo. E a palavra vai falar que ele ficou cego. Porque o Senhor apareceu ali, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, apareceu ali naquele momento, e ele ficou cego, porque ele não conseguia ver. A palavra do Senhor vai falar que ele ficou 3 dias cegos, não comeu, não bebeu, ele jejuou, e o Espírito Santo veio sobre ele, ele recebeu a bênção do Senhor, e daí ele começou a pregar, porque Deus tinha coisas grandes para ele na vida dele. Mesmo aquele homem a qual, olha só como é interessante, quando ele começa a pregar ali naquele local, e todo o povo com toda a atenção, mas falava: mas o seu Deus, esse Deus a qual você fala, Jesus, ele é maior que Poseidon. Ah, mas ele é assim. Começou a dar risada, e ele pregando, ele falava: mas é assim, vocês não sabem de nada. Esse meu Jesus, quando o seu Deus Poseidon deu uma tempestade tão grande,
o mar balançando, o povo estava no barco, ele caminhava sobre Poseidon. Isso foi contado por um pescador amigo meu. E é mais interessante é que esse pescador falou: mas quem era? É um fantasma? Não, é o Senhor. Então peça para que eu vou até com você. E ele mesmo, este mesmo homem chamado Pedro Simão, ele andou sobre o seu rei Poseidon. Então ele é maior que Poseidon. Nossa, irmãos, e aí eles falaram assim: mas esse homem a qual você fala, esse Deus a qual você fala, ele é maior do que Hades. Que Hades simbolizava a morte para eles. E ele deu risada e ele falou: esse aí eu mesmo enfrentei. Uma época com a qual eu pregava nesse mesmo local, e eu fui apedrejado, e quando eu estava pregando ali, ele olhava para mim e falava assim: depois que você pregar esse sermão, você vai ver. Mas eu disse: ó morte, onde está o seu agrilhão? Ó Hades, onde está o seu agrilhão? Mas ele estava morto, porque o Senhor, ele foi lá na cruz, ele pegou a chave da morte, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje ele se faz presente aqui no nosso local. Glória a Deus por isso. E ele disse isso para aquele povo. Ele falou: mas ele não pode ser maior do que Zeus. Mas onde fica Zeus? E lá eles eram tão assim que eles tinham o próprio céu, Olímpio. Ele falou: não, eles estão lá no Olímpio. Mas quando o Zeus, ele olha para os céus, ele tem que fazer o quê? Ele tem que olhar para cima. Assim como nós temos que olhar para cima. Um dos salmos dos nossos profetas vai dizer que o meu Deus, ele se inclina para olhar para o céu. Então ele é maior do que os seus deuses. Vocês entenderam, irmãos, a importância? Então ali ele já quebrou os 3 deuses maiores a qual tinha naquele local, e a qual eles adoravam vários deuses. Mas quando ele usou da inteligência, ele usou da palavra do Senhor, a qual ele viveu, o Senhor fez a diferença naquele local. E hoje não é diferente na minha e na sua vida, irmãos. Você pode ser um Paulo, você pode ser um profeta, basta você fazer o que, irmãos? Buscar ao Senhor. Irmãos, mas de que forma? Buscando, lendo a palavra, como este homem, ele lia cada vez mais, ele buscava, ele era um sacerdote do Senhor, ele buscava cada vez mais. E às vezes você vem para a igreja e você não lê a Bíblia nem em casa, irmãos. Você não sabe nem a história de cada homem de Deus. Você tem que ler, você pensa que só vem aqui só, e o pastor lê, o irmão que vai pregar aqui lê, e você dá glória e aleluia, mas você não sabe a importância que esse livro tem na minha e na sua vida. Qual esse livro? É um manual de vida do ser humano. Não vou falar nem do crente, é do ser humano, irmãos. Porque para tudo tem uma resposta aqui, irmãos, pode ter certeza. Basta você acreditar, buscar, ler, pedir o direcionamento para o Senhor. Assim como Paulo ele fez. Ele poderia comprar uma casa e ficar ali e habitar naquele local, mas não. Ele orou ao Senhor e falou: não. Ele poderia pregar ali para os seus compatriotas ali, mas não. Ele foi para Éfeso. Ele poderia pregar ali para os judeus ali, ele poderia pregar para aqueles homens a qual era pobre, a qual era um povo sofrido, mas não. Ele foi pregar para um povo a qual não precisava de nada, só precisava do Espírito Santo de Deus. E é tão interessante porque ali havia uma igreja, e quando ele encontra alguns discípulos, a palavra do Senhor vai falar, como eu acabei de ler: vocês conhecem o Espírito Santo? Irmãos, isso é impossível. Como é que você não conhece o Espírito Santo? Você sendo crente. Não, só conheço o batismo de João, que é do arrependimento. Mas não. Quando ele impôs as mãos e eles receberam o Espírito Santo, eles começaram a pregar, começaram a evangelizar. O Senhor fez a mudança naquele local. E hoje eu e você não somos diferentes. Nós temos que buscar isso. Nós temos que ter esse anseio para que o Senhor possa agir na minha e na sua vida. Não somente na igreja, mas sim no seu trabalho, na escola, até no ônibus, irmãos. Quando você menos espera, uma pessoa vai te olhar e vai te ver, e vai ver que você tem algo diferente. É dessa forma qual tem acontecido na minha vida. Acredito que na sua não seja diferente, irmãos. Quando você busca o Senhor, quando você ora o Senhor. Às vezes eu estou no ônibus escutando um louvor, eu estou viajando, e as pessoas ficam me olhando, mas é porque eu estou adorando dentro de mim, estou orando no meu interior. Eu falo: nossa, esse louvor é muito bom. E
entro dentro da mensagem, irmãos. Até mesmo quando eu estou lendo a Bíblia, eu viajo na maionese, vamos dizer assim, eu entro dentro da história. E é desta forma a qual nós temos que fazer no nosso dia a dia, irmãos, para que o Senhor possa agir na minha e na sua vida e fazer você de um instrumento para resgatar as outras vidas. Assim como aconteceu na vida deste homem. E olha só como era muito interessante quando ele começou a pregar para os seus discípulos ali, aqueles 12 homens mais ou menos, como a palavra do Senhor vai nos relatar, quando ele impôs as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo, assim como aconteceu lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre eles. E olha só, de Atos 2 até aqui já se passou 20 anos, irmãos. É muito tempo. E o povo que estava ali não conhecia o Espírito Santo. Você já imaginou uma igreja de 20 anos não reconhecer o Espírito Santo? Irmãos, isso, vamos dizer que é um absurdo acontecer isso. Porque uma pessoa qual viva, quando vive ao Senhor, quando prega a palavra do Senhor, quando anseia cada vez mais, o Espírito Santo vai agir na minha e na sua vida e vai te transformar, como aconteceu na vida deste homem. Quando ele começou a pregar, quando ele começou a evangelizar na vida daquele povo, e fez a diferença. E o Senhor, Ele quer que eu e você sejamos da mesma forma. Ele quer que eu e você façamos a diferença nos dias de hoje, irmãos. Ele quer que você busque cada vez mais, Ele quer que você interceda cada vez mais, não somente pela igreja, mas para o próximo. Nessa igreja, quando está aqui no começo, quando fala que Apolo estava em Coríntio, irmãos, a igreja de Coríntio era uma igreja viva, era uma igreja a qual tinha muitos dons. Eu acredito que era lá na igreja de Coríntio, era assim, você tinha que pegar uma senha lá com o diácono, para quando você pudesse profetizar, porque você estava do lado, um falava língua estranha, o outro falava de profecia, o outro interpretava. Era uma igreja viva, irmãos. E quando Paulo ele foi pregar lá, ele falou, peraí, calma, chamou a atenção da igreja, porque era uma igreja viva. Irmãos, então tinha a hora para tem que ter um discernimento, que era muita gente. Então foi quando ele foi pregar para Éfeso, a qual era um lugar a qual não tinha isso, a qual não tinha o Espírito Santo. E a palavra do Senhor, ela nos relata que quando Paulo começou a pregar e o povo começou a entender, o povo começou a levar as idolatrias e queimar os pés de Paulo. Não, vamos queimar isso, que eu não acredito mais nisso. Eu acredito num Deus vivo, a qual você pregou, a qual era aquele Deus desconhecido. Agora eu conheço, porque Ele habita dentro de mim. É isso que o Senhor Ele requer de mim e de você nessa noite. E largou aquela idolatria. Eita, irmãos, Deus Ele é tão maravilhoso, a qual Ele modificou a vida deste homem. Ele mudou a história. Quando você vai ler a história dele lá em Atos capítulo 9, que conta a história de Saulo, que ele se torna Paulo. Olha, irmãos, ele era um homem a qual ele ameaçava morte sobre os que pregavam a palavra do Senhor. É tão interessante que Saulo morreu, primeiro diácono, morreu aos pés de Saulo. E ele viu aquilo, ele ensaiou e falou, não, eu quero ir atrás dos outros. E ele começou a ir pregar. Começou a buscar, mas quando ele chegou no caminho de Damasco, aí ele encontrou o Deus grandão. Aí ele encontrou um homem da Galileia. Ele teve um verdadeiro encontro. E ele falou, ei filho, você a qual está perseguindo os meus, agora você vai passar o que eles passaram. Você vai ser um instrumento nas minhas mãos. Mas ele não poderia ter matado ele? Poderia ter matado ele. Não poderia ter deixado ele cego e ele não ter mais feito nada? Poderia. Mas como ele era um homem inteligente, é um homem sábio, a qual ele era um homem religioso, o Senhor vai falar, não, esse aí vai servir e vai ser um homem importante no meu ministério. E foi o que o Senhor fez. E toda vez que ele ia pregar, ele falava do seu testemunho, ele falava de algo a qual tinha acontecido com ele, a qual ele tinha passado. E foi em cima disso que ele pregou para aquele povo. No início do seu ministério, quando ele foi pregar para aquele povo, com alguns dos seus irmãos, quando ele começou a pregar, o povo apedrejou ele, expulsou ele dali. Mas na segunda vez, quando ele foi pregar, que é nesse texto, quando ele vai caminhando na cidade, ele vai observando todos os templos, tinha mais de 1000 templos ali, irmão.
E quando ele chegou naquele templo e ele começou a pregar, e ele falou: opa, chegou onde eu queria. É isso aqui que eu vou usar. Ele usou da inteligência, irmãos. E é isso que eu e você temos que observar, irmãos. Porque esse povo a qual ele foi pregar, irmãos, quando você está na escola, você vai falar disso. Você vai ouvir falar de Grego, você vai falar de Aristóteles, você vai falar de vários homens a qual escreveram vários textos, a qual é difícil de interpretar, irmãos. Mas ele foi lá pregar para esse povo e enfrentou. Esse cara só pode ser louco para ir pregar para um povo desse, né? Mas quando o Senhor há dentro de você, Ele faz as coisas mais improváveis ser improvável naquele local. Ele mudou e o povo enxergou, falou: eita, esse homem é diferenciado, ele é um poliglota, ele tem algo diferente, ele conhece a nossa história. E ele começou a pregar, começou a evangelizar, e o povo entendendo. Então, irmãos, você tem que usar da estratégia. É a mesma coisa quando você vai falar com uma pessoa, vamos dizer que ela goste muito de futebol. Aqui tem muita gente que gosta de futebol, e a pessoa não conhece o Senhor, mas você entende do assunto a qual ela gosta. Você usa essa estratégia para pregar da palavra do Senhor. Foi o que ele fez. Mas por quê? Ele lia muito, ele conhecia muitas coisas. Porque como a palavra do Senhor vai falar, ele era um homem da lei. Se ele era um homem da lei, muitos pensam que ele era um sacerdote, ele era um sumo sacerdote, mas não, ele era advogado. Então, para ser um advogado, você precisa estudar, você precisa conhecer a lei, você precisa conhecer para defender algo. Então, por isso, como ele era um homem inteligente, como ele lia bastante, ele sabia da história daquele povo, ele sabia como atrair aquele povo. E ele fez o que? Ele atraiu aquele povo, chamou a atenção daquele povo para falar da palavra do Senhor. E hoje o Senhor, ele requer isso de mim e de você, que você chame a atenção do próximo a qual está perto de você, para pregar a palavra. Ele quer que você seja um instrumento nas mãos dele. Ele quer que você pregue o evangelho, mas ele quer que você deixe a sua Bíblia não aberta na sua casa, em cima da estante, porque ela, se estiver aberta lá na estante, ela não vai fazer efeito. Se ela estiver fechada, ela também não vai fazer efeito. Como foi falado lá na casa de Cristo, o nosso irmão, ele estava fazendo uma dinâmica, e ele falou sobre a Bíblia. E ele falou assim: ó, esse livro aqui é um manual de vidas. Se eu deixar ele em cima da estante, ele vai fazer algum efeito? Não vai fazer efeito. Se eu abrir e deixar lá, vai fazer um efeito? Não vai fazer nenhum efeito. Se eu ler, vai fazer um efeito? Opa, pode ser que sim. Mas se eu não praticar, eu tenho que praticar e viver, aí sim vai ser um efeito, irmãos. É dessa forma a qual o Senhor, ele requer de mim e de você. Ele quer que eu e você façamos a diferença, porque Ele tem coisas grandes e maiores para mim e para você, irmãos. Você pode ter certeza disso, que o Senhor, ele requer algo maior para mim e para você. Ai, não, eu vou precisar fazer um estudo para ensinar os irmãos a ler a Bíblia. Ah, vou precisar fazer um estudo para os irmãos interceder. Não, irmãos, não precisa disso. Basta você buscar, irmãos. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor e peça sabedoria para entender. Senhor, eu quero orar cada vez mais. Ah, irmãos, tem um segredinho para você ser abençoado. Tem um segredinho para você precisar renovar as suas forças. É tão simples, irmãos. Não precisa você chegar no pastor e pedir. Você não precisa chegar em ninguém. Basta você fechar a porta do seu quarto, dobrar o seu joelho e orar a Deus. E o Senhor, ele vai abençoar grandemente a sua vida. Irmãos, eu posso falar hoje, por dia de hoje, o que você tem que fazer, irmãos? Pode fazer isso hoje na sua casa, quando você chegar, com toda a autoridade a qual o Senhor me deu, a qual eu tenho adquirido, porque o Senhor, ele é um Deus maravilhoso. Chegue hoje na sua casa e pode falar bem alto, porque hoje aqui tem um servo de Deus dentro dessa casa. Irmãos, você pode ter certeza que algo vai acontecer diferente. Quantas pessoas já foram chamadas para orar em algum lugar, e quando você orar, você se arrepiou? Você já aconteceu isso com você, irmãos? Comigo já aconteceu várias vezes, porque tinha algo diferente ali. Mas quando o servo de Deus, ele tem essa sensibilidade. Nós temos 5 sentidos: olfato, tato, temos todos os sentidos, mas o homem de Deus, ele tem mais um. Como são todos esses, mas são da área espiritual. Então nós sentimos quando há algo diferente. E olha só, quando tem algo diferente, aonde você colocar a planta dos seus pés, você vai fazer a diferença. Como Paulo, ele tinha algo diferente, irmãos.
A palavra nesse mesmo texto vai falar de homens a qual ouviram Paulo falar, ouviram Paulo pregar. E tinha um homem endemoniado e ele começou a falar, falou: não, eu te expulso no nome de Jesus aqui Paulo prega. O homem estava enfermo e falou assim: eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas vocês eu não conheço. Nesse mesmo texto a qual eu acabei de ler aqui, irmãos, vai falar sobre isso. Paulo, vocês eu não conheço. E ó, bateram nele e eles teve que sair correndo. Mas por que, irmãos? Porque eles não tinham uma vida com Jesus. Então isso pode acontecer? Pode. Pode acontecer isso, irmãos? Pode. Mas para que isso não aconteça, nós temos que fazer o quê? Jejuar, orar, buscar ao Senhor. Esse é o segredo. Orar, 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 ler a palavra, interceder cada vez mais, buscar ao Senhor, ler um livro, ler o texto várias vezes, para que você possa interpretar, entender e viver aquele texto e aplicar ele na sua vida. E a partir daí você pode ter certeza que aonde você colocar a planta dos seus pés, você vai fazer a diferença, porque Deus tem coisas grandes e maiores para você nesta noite, irmãos, na sua vida, na sua família. Irmãos, ó, e eu vou te dizer algo mais. Quando você colocar as plantas dos seus pés na sua casa e você sentir, você declarar isso, não para que o vizinho ouça, mas para que o inimigo ouça, falando que você é um homem de Deus, para que Deus ele mora dentro de você. Aí tem aquele segredo: se você vê algo caindo, se você vê algo se movimentando, você ora, dobra o seu joelho, expulsa e fala que Deus vai morar naquele local. Você pode ter certeza que Deus ele vai fazer a diferença na sua casa, na sua vida, no seu dia a dia. É isso que o Senhor ele requer de mim e de você nesta noite. Ele quer que você seja um homem ou uma mulher ousada na presença do Senhor. Você tem que ter ousadia, irmãos. Você tem que viver cada vez mais. Olha só como é interessante, ele usou essa inteligência, ele olhou todos os deuses, mas ele quebrou o paradigma daquelas pessoas. Eles não entendiam, eles pensavam que eles eram os maiores, mas quando ele viu a história de Pedro, quando ele viu que Jesus andou sobre as águas, quando ele viu que ele mesmo derrotou a morte, ele falou: eita, esse homem então ele é maior. Eu vou seguir vocês, eu quero ouvir mais sobre ele, quero que você fale mais sobre ele, eu quero viver mais. Eu anseio mais sobre isso. E foi o que eles fizeram, irmãos. Ele começou a pregar. Irmãos, é tão interessante que quando teve esse acontecimento na vida de Saulo, quando ele se transformou para Paulo, quando o Senhor apareceu para ele, olha só que engraçado. A igreja de Pedro já tinha 8.000 membros, mas não tinha um valente para enfrentar um baixinho de 1 metro e pouco, a qual estava ali matando aquele povo. Então Jesus, ele veio até aqui a ele e falou: ei, agora você vai ter que me enfrentar, eu sou esse valente. Quando ele viu isso, quando ele viu que era Jesus, que ele caiu por terra, que ele se dobrou, aí o Senhor falou: não, já que você se dobrou, então quando você se dobra o seu joelho. Se ele permanecesse em pé e fosse enfrentar Deus, ia fulminar ele. Mas o que ele fez? Ele se dobrou, ele se ajoelhou. Então Deus falou: ele vai ser meu instrumento. Então é dessa forma como o homem se entrega. Quando você se entrega verdadeiramente, se arrepende de todos os seus pecados, o Senhor ele vai te abençoar. E olha como é importante. E este mesmo homem, Paulo, ele foi um dos maiores profetas da Bíblia, irmãos. Foi o que escreveu mais livros, foi o que escreveu mais. E essa igreja a qual ele pregou era uma igreja tão abençoada que lá em Apocalipse teve uma carta para a igreja de Éfeso. Então, irmãos, isso é muito importante. Tudo isso foi por causa da vida de Paulo, que o Senhor tinha grandes coisas para ele, tinha coisas maiores na vida dele. E o Senhor ele requer isso de mim e de você. Se você quer que o Senhor faça algo maior na sua vida, se você quer que o Senhor transforme você nesta noite, para concluir, se levante, irmãos. Vem aqui na frente, se coloque aqui, se você deseja isso. Pode se colocar de pé, igreja. Pode se colocar de pé. Você que anseia isso, que deseja isso, que quer que o Senhor faça coisas maiores na sua vida, que quer que o Senhor transforme cada vez mais, quer que o Senhor use a sua vida
pregar o Evangelho, para ser um verdadeiro pregador, assim como foi Paulo, que ele pode fazer nos dias de hoje também, irmãos. Vem aqui na frente que nós vamos orar pela sua vida, para que o Senhor possa abençoar cada vez mais você, irmãos, para que o Senhor possa te dar a inteligência, a sabedoria para pregar o Evangelho, para que o Senhor possa te dar o anseio de ler, de interceder cada vez mais na presença do Senhor. Você pode ter certeza, irmãos, que o Senhor ele vai fazer algo diferente, porque Ele tem coisa maior para mim e para você, irmãos. Eu não sei o que você necessita, eu não sei o que você está passando, mas a palavra do Senhor nessa noite, ela nos mostra, ela nos ensina que os improváveis, Ele faz a diferença. Que as pessoas mais improváveis, Ele modifica a história e transforma. E o Senhor Ele quer fazer isso na sua vida, irmãos. Basta você se entregar verdadeiramente. Basta você que deixar que o Senhor faça morada dentro de você. Basta que você se entregue na presença do Senhor nesta noite. Amém, igreja? Então, irmãos, feche os seus olhos. Vamos orar e pedir a Deus para que o Senhor possa dar sabedoria e inteligência, para que eu e você pudéssemos pregar a palavra do Senhor. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai. Papai, vem abençoar, Senhor, grandemente a vida destes meus irmãos, a qual aqui se encontra, Senhor, meu Pai, para que eles possam fazer a diferença. Papai, para que o Senhor possa transformar a vida deles, meu Pai, modificar a sua história. Papai, para que eles possam ser homens e mulheres de Deus, com anseio, com desejo de pregar a Tua palavra, de buscar cada vez mais, para que eles possam estar intercedendo, orando cada vez mais, meu Pai, e a sua vida possa ser transformada, Senhor, para que o Senhor possa confirmar a bênção, a vitória nesta noite, e o Teu nome possa ser glorificado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja, aleluia. Eu agradeço essa rica oportunidade e as palmas do Senhor.